já deu uma lida aí no canal, como de costume também, né? A gente costuma deixar uma breve narrativa sobre o assunto da aula. Estamos numa linha de continuidade, já estamos aqui na terceira semana da série Convergência Tecnológica, né? E lembrando, como sempre faço toda semana, independente do tema e do componente, né? A gente dá aquela breve olhada no retrovisor para relembrarmos o que foi falado na semana anterior, né? E aí, vamos lá. Semana passada, nós repassamos para vocês aqui, né, um vídeo do canal Futura, aonde o tema era cidades inteligentes, né? Que está dentro desse contexto da chamada convergência tecnológica, que, como eu chamei aqui, é a série que nós já estamos abordando há algumas semanas e que faz parte do nosso dia a dia. Tudo que nós fazemos hoje, em algum momento, usa alguma tecnologia convergente, seja com a internet, seja com algum dispositivo que se conecte, e aí fazemos parte, mesmo que não querendo, mas já estamos dentro, né? Não tem como. E como a gente sempre afirma aqui, né? Não tem como voltar atrás na existência. Uma vez que você já está fazendo parte dessa engrenagem tecnológica, faz uso diário de uma série de recursos, experimenta desligar isso e perceba como ficará a sua funcionalidade, né? Então, hoje nós temos uma capacidade de fazer amplificada por essa questão da convergência tecnológica, termo, né, que nós estamos trabalhando com ele já há 3 semanas e como eu sempre afirmo também, né, a gente espera que a cada semana que a gente traz um assunto, que a gente repete uma informação, que a princípio possa ter parecido um pouco distante, a gente aguarda, né, espera e torce, né, para que essa informação, esse nome que a princípio parecia estranho, convergência tecnológica, nesse momento já não seja tão estranho, porque é a terceira semana que estamos abordando um assunto que já é de uso diário, né? E a convergência tecnológica nada mais é do que tecnologias convergentes em algum ponto. E como nós respiramos tecnologia hoje em tudo que fazemos, seja no nosso trabalho, seja na parte de formação, né, as escolas, as universidades, seja no meio profissional, tudo que nós fazemos hoje tem um apelo ou minimamente um viés tecnológico, né? Então, vamos aqui para o terceiro capítulo da série Convergência Tecnológica e hoje o assunto que nos traz aqui é uma sequência da semana passada. Se semana passada falamos de cidades inteligentes, hoje o nosso objeto de estudos aqui é o segmento IoT, né, da sigla do inglês Internet of Things, ou seja, Internet das Coisas, né? Eu acredito que todo mundo saiba do que se trata, né? Todo mundo saiba do que se trata. E lembrando, né, que daqui a praticamente um ano, melhor, um ano é muito, né? Daqui a 6 meses vocês estarão no segundo módulo, né? E no segundo módulo nós temos aqui, inclusive, um dos colegas presentes aqui no laboratório tocou nesse assunto agora há pouco comigo, a respeito de trabalhos de conclusão de curso, né? Qual será o direcionamento dos trabalhos de conclusão de curso do nosso curso de informática para suporte, né? Nós temos um curso que ele tem uma abrangência, né? E ao mesmo tempo, olha só que paradigma, né? É um curso que tem uma abrangência, mas que quando falamos de convergência, nós paramos aqui e ancoramos sobre a tecnologia. E projetos tecnológicos, mesmo que somente na esfera do projeto, né, uma documentação propondo soluções inovadoras, que muito poucas vezes a gente encontra em TCCs, porque às vezes a galera tem uma ideia que TCC precisa criar, né, de fato algo. Você pode ter um TCC na esfera do planejamento ou do projeto. Você não implementa, mas você documenta uma sequência para que outros no futuro possam colocar aquilo em prática. E isso dá a possibilidade de excelentes TCCs. E aqui está, né, dentro desse segmento convergência tecnológica, que a gente aborda vários assuntos inovadores, outros nem tanto, né, que são de utilidade pública, que
podem ser ainda mais próximos da realidade das pessoas que não conhecem ou não têm acesso. E um trabalho de conclusão de curso que estabeleça essa ponte, né, entre aquilo que eu estou, digamos assim, vendo à distância pela internet e aquilo que eu posso fazer, um projeto trazendo esse tipo de coisa, né, falando de inovação, falando de possibilidades para serem implantadas no meio onde você está inserido, é muito bacana para o TCC. Deixa de ser apenas um trabalho de conclusão de curso e entra na ótica da prestação de serviço. Todas as vezes que um trabalho de conclusão de curso deixa de ser apenas um trabalho como parte integrante da conclusão de um curso, ele realmente presta um serviço. E nós temos vários exemplos disso em algumas ETECs sobre as quais a gente já trabalhou, né, gente? Então fica aqui a deixa. Hoje nós vamos falar de um assunto que faz parte também do nosso dia a dia e que pode servir de muita coisa aí, ó, dando muita ideia para TCC, né? Vamos lá. Vamos falar aqui da internet das coisas aqui. Deixa eu deixar o chat aberto aqui. Porque da mesma forma, né, que na sexta-feira, nas chamadas sextas hardware, né, nós temos a interação de vocês para que a nossa dinâmica seja relativamente proporcional ao que nós temos na sexta, eu preciso de vocês comigo aqui, beleza? Vamos lá. Compartilhando minha tela. Tudo bem, Lucas? Fica tranquilo. O Teams, de vez em quando, acontece sim. Ele dá umas travadas, não somente com vocês, né, com a gente também. Por várias vezes já ocorreu comigo, então fique tranquilo. Vou compartilhar minha tela aqui. Deixa eu só deixar o artigo aberto aqui para a gente não ter problemas, né? Compartilhando a tela. Opa. Estão vendo minha tela? Estou vendo aqui no laboratório que já compartilhou. Então, bora lá. Vou dar um Alt Tab aqui. Bom, primeiramente, gente, eu tenho uma apresentação sobre isso aqui, mas esse material aqui da Hostinger está um pouquinho mais atualizado. Então, depois eu coloco isso também, né, em formato aqui de slides, ou publico, ou forneço para vocês aqui o link, como nós temos feito em algumas outras aulas, né? Então, primeiramente, vamos definir aqui o segmento Internet das Coisas, né? Que eu acredito que todo mundo conheça, né? O que é a Internet das Coisas no atual contexto que vivemos? Eu não preciso definir coisas com internet. Mas vou fazer uma pergunta antes de começar aqui, né? Nesse segmento Internet das Coisas que nós estamos tratando e trazendo aqui para essa aula, eu vos pergunto e quero a resposta de vocês para a gente começar interagindo. Nesse segmento das coisas conectadas à internet, nós nos encaixamos aonde? Somos apenas usuários ou somos uma dessas coisas que estão conectadas à internet? Como é que vocês se definem? Porque se todo dispositivo microprocessado que tenha conexão e ganhe funcionalidade estando na internet está dentro do segmento internet das coisas, eu vos pergunto, né? Somos apenas usuário ou parte integrante dessas coisas? O que vocês acham aí? Coloquem no chat aqui, respondam para mim. Vamos interagir aqui para que eu possa colocar um pouquinho de pimenta no início desse assunto. E não é polemizar, é refletir sobre. Somos usuários da internet das coisas ou integrante como coisa? Peguei pesado? Somos uma coisa também na internet ou somos só usuários da internet? Deixa eu ver como é que está o chat aqui. Bom, eu tenho aqui opiniões diversas, né? Eu tenho aqui no laboratório. Repete para mim, né, Anderson, por gentileza, o que você falou aí.
Segundo o Leanderson, que está conosco aqui no laboratório, somos parte que contribui, né? Porque a internet é um sistema de informação. Eu tenho aqui também no laboratório alguns colocando que, da mesma forma que vocês aí no chat, que estamos nas duas partes desse todo, né? Somos usuários e também somos parte das coisas. Gostei de vocês, né? Poucas vezes eu pego uma turma tão sincera, né? Porque a grande maioria, quando eu faço a pergunta aqui, é bem taxativo. Eu não sou uma coisa, professor. O que você está querendo dizer com isso? Você está me chamando de coisa? Peraí. Uma terça-feira de chuva, 21h47, eu começo a aula com o professor me chamando de coisa. Então vamos explicar melhor, vamos evitar aqui uma interpretação equivocada. Vamos à síntese da questão, né? Internet das coisas. Todo dispositivo computacional ou qualquer eletrodoméstico, de modo geral, que seja minimamente microprocessado, onde eu possa interagir com ele, que tenha conexão com a internet, integra e faz parte do segmento internet das coisas. Quando não há internet, as chamadas coisas, né, ou esses dispositivos a ela conectada, perdem funcionalidade. Quando nós, usuários da internet das coisas, ou parte das coisas da internet, ficamos sem conexão, como é que nós nos tornamos mais ou menos eficientes? Quando vocês não tenham a internet como recurso básico hoje, internet hoje passa a ser quase que vital. Experimente ficar 12 horas fora da internet ou desconectado. Você ganha ou perde funcionalidade? Você faz mais ou você faz menos quando está desconectado? Respondam aí. Vanessa, muito bem colocado. Não somos coisas, mas acabamos nos tornando, indiretamente, fazendo parte. E aí, respondam esse segundo questionamento. Quando estamos desconectados, nós ganhamos funcionalidade ou reduzimos a nossa funcionalidade? Opa, o Alexandre colocou aqui que quando está desconectado, ele ganha funcionalidade, o Alexandre. Então, peraí, vamos abrir espaço aqui. Alexandre, como assim você ganha funcionalidade quando você está desconectado? Em que sentido você quer dizer? Que eu reproduzo aqui para os colegas que estão conosco online. Ó, temos aqui uma opinião interessante do Alexandre, que está fazendo um olhar um pouco mais humano sobre a tecnologia que nesse momento nós estamos convergindo, né? E isso aqui, essa conversa que nós estamos tendo, ela se encaixa em dois segmentos: internet das coisas e a chamada interação homem-máquina, que hoje é assunto acadêmico, né? Mestrado, doutorado, até pós-doutorado. A chamada interação homem-máquina é parte, ou melhor, engloba a internet das coisas. E nesse quesito, o Alexandre fez um olhar diferente, saindo da questão da funcionalidade em termos de tecnologia, mas na questão humana, na questão pessoal, ele alega ganhar funcionalidade, né? E aí eu acrescento, ou até incluo uma palavra aí. Talvez ele ganhe funcionalidade nessas outras questões voltadas à vida pessoal, né? No relacionamento com pessoas, nessa questão de fazer outras coisas que não estejam ligadas à tecnologia. E aí eu vou concordar com ele nesse aspecto, porém, em todos os outros aspectos, se nós pegarmos hoje na questão profissional, produtividade, né? Não há como uma empresa hoje, em nenhum dos seus departamentos, melhorar em sua produtividade sem uma conexão. Você, como estudante, se preparando hoje, eu faço parte de uma geração que não nasceu sobre a internet, né? Eu
praticamente conheci a internet em 1996. Lá estou me entregando de novo aqui, como um elo perdido digital, né? Então eu peguei este outro lado, aonde nós fazíamos tudo o que tínhamos que fazer sem acesso à internet. Instalar uma impressora, instalar o sistema operacional, dar atendimento e suporte a usuários. Não havia acesso remoto. Nesta época, não. Era tudo você e você mesmo. Agora, hoje, no aspecto produtividade, seja profissional, seja educacional, ou até mesmo pessoal, tirando relações humanas, nós perdemos funcionalidade quando estamos sem o acesso. Como disse, né, como afirma, né, o grande filósofo Osho, é impossível voltar na existência. A partir do momento que sustentamos através da tecnologia recursos, possibilidades, crescimento, retirar essa tecnologia hoje implica sim na redução de funcionalidade. Tudo bem? E aí, uma outra questão que eu faço para vocês agora aqui, dentro desse segmento internet das coisas, voltando aqui, né? Todo mundo aqui já ouviu falar da LGPD, tudo bem? Lei Geral de Proteção de Dados, né? O que preconiza a Lei Geral de Proteção de Dados? Ela preconiza a privacidade, a segurança dos dados, por exemplo, que trafegam dentro de uma empresa. Dados de quem? De clientes, colaboradores, parceiros, fornecedores. Qualquer dado. E o que é o dado, né? Se no passado, né, o maior capital de uma empresa estava realmente, né, no seu capital em espécie, ou seja, o seu caixa, hoje o principal recurso, né, o principal capital de uma empresa hoje é ou são os seus dados, né? Já falamos sobre isso aqui porque estamos numa disciplina que fala de sistemas de informação. E informação ela é proveniente do acúmulo de dados que permitem a criação, a composição de informações. Então, todo dado que trafega numa empresa hoje, seja ela comercial ou não, aqueles que provêm esses dados, que são gerenciadores dessas informações que entram e saem, a partir da chamada LGPD, assumem o protagonismo de se responsabilizar por qualquer uso indevido. E aí olhem esta imagem aqui, cavalheiros e senhoras e senhores, né? Ambos, né? Esse gráfico, né, ilustra aqui, de forma muito genérica, o sentimento tecnológico, se eu posso chamar assim, da internet das coisas, ou seja, essa interconexão de tudo em qualquer lugar o tempo todo. Agora a pergunta que eu faço para vocês, né? É mais fácil viver num mundo conectado e garantir a segurança e privacidade desses dados, ou fica mais difícil? A chamada internet das coisas, a chamada cidades inteligentes, como nós vimos no vídeo do canal Futura semana passada, que aqui no canal já postei outro sobre a internet das coisas, e vou deixar o final da aula para vocês verem. Diferente da semana passada, que vocês viram o vídeo antes da aula, dessa vez eu altero a dinâmica e introduzo o assunto para que vocês tenham uma informação prévia, e agora vocês depois verão o vídeo. Tudo bem? E eu estou correlacionando um assunto a outro, porque nada disso aqui é isolado, porque estamos falando de convergência. Aqui eu tenho vários ícones, tá? Eu tenho uma casa, eu tenho uma nuvem que representa aqui a chamada computação em nuvem, que poderá ser o assunto da semana que vem. Computação em nuvem dentro do segmento convergência tecnológica é real, está aí. Todos nós utilizamos isso todos os dias, né? Um servidor de e-mail hoje usa computação em nuvem. O Google Drive é uma modalidade de computação em nuvem.
O OneDrive da Microsoft, que nós utilizamos todos os dias, que vocês têm acesso aqui, é computação em nuvem. Então, eu tenho aqui um ícone de um e-mail, que é uma postagem. Eu tenho aqui um joystick, que representa um jogo online. Eu tenho também aqui um smartphone. Eu tenho uma câmera fotográfica. Eu tenho um Wi-Fi. Eu tenho aqui uma geladeira, se meus olhos não me traem, que ultimamente tem me traído muito. Eu tenho uma engrenagem representando aqui indústrias. Eu tenho aqui uma máquina de lavar, eu acho, né? Um roteador, uma lâmpada sendo controlada por uma casa inteligente, ou seja, eu posso acessar, apagar uma lâmpada à distância. Opa, hoje falando em sustentabilidade, economia de recursos energéticos, poder acessar, desligar uma lâmpada à distância é muito funcional. Eu tenho aqui aparelho de som automóvel. Eu tenho um automóvel autônomo. Tudo isso se torna possível, primeiramente, pela conectividade, que é a base. Qual é, entre aspas, né? E, novamente, coloquem aspas aí no chat para que a gente possa ilustrar o que estou falando. Entre aspas. Coloquem aspas aí. Qual é o fio condutor de todas essas possibilidades? Quando eu digo fio condutor, apenas de forma metafórica. É apenas uma metáfora. O fio, entre aspas, condutor é a internet, que tudo pode e tudo permite neste emaranhado aqui de conexões. E pergunta que não quer calar e aguarda uma posição de vocês. Privacidade fica mais fácil ou mais difícil nesse universo que nós estamos vivendo neste momento aqui? Deixa eu voltar no chat aqui para ver o que vocês estão colocando. Fica mais difícil, mais difícil. Opa, o Alexandre colocou aspas. Alguém me ajudou com as aspas aqui, hein? Valeu, Alexandre. Tamo junto. O povo não interage aqui, hein? Ah, obrigado, Marcele. Obrigado, obrigado, obrigado. A interação é medida aqui nos insights, hein? Deusdete. Fica mais fácil a privacidade, Deusdete? Como assim? Vamos lá. Quero esse ponto de vista contrário. Eu gosto do contraditório. Como assim fica mais fácil, Deusdete, controlar os dados aqui? A privacidade desses dados. Vamos tentar observar aqui um olhar diferente aqui da Deusdete. Oi. É o. Perdão, Deusdete. É o. Desculpe, hein, Deusdete. Pelo amor de Deus, eu pensei que fosse feminino o nome aqui. Perdão. Foi um equívoco aqui. Então, Deusdete, vamos lá. Vamos aos fatos aqui. Vamos aos fatos. Eu estou aqui acompanhando vocês no chat e vou alternando a minha imagem para que a gente possa conectar aquilo que nós estamos propondo de reflexão e o que nós temos de fato como realidade. Vamos lá. Voltando à imagem aqui, que isso aqui é apenas uma ilustração, né? Nesse momento que nós estamos comentando aqui e trazendo esta reflexão para vocês, é justamente para que vocês possam acompanhar, né, a dificuldade. A partir do momento que eu tenho dados sendo enviado e recebido a todo momento por mais variados tipos de dispositivos, fica realmente muito complexo, muito mais desafiador manter a chamada privacidade, até mesmo porque, né, voltando às nossas colocações iniciais aqui, gente, estamos diante de um novo fogo. Quando nós ilustramos aqui de forma análoga, né, trazemos a ideia do fogo, é justamente para falar como foi o acesso ao fogo nos nossos primórdios, né, há alguns milhões de anos atrás. Nós não sabíamos, de fato, utilizar o fogo. E aí nós tínhamos uma questão que desafiava, né? Para aquecer era muito bom, mas se errássemos na medida, queimava. E
a própria legislação que está em vigor aqui e no mundo, né, um pouco mais de antecedência no mundo afora e hoje aqui também, que é uma questão de adequação, não dá para ser o fim do mundo.com. Eu não posso trafegar dados de um lado para o outro sem ter esse cuidado e essa responsabilidade. À medida que os dados estão indo e vindo o tempo todo por um meio chamado internet, se não houver hoje uma legislação, não apenas pela internet, mas por qualquer outro meio, se não houvesse essa necessidade de legislar sobre isso, seria realmente impossível. Essa implicação, ou melhor, vou usar até um termo jurídico aqui, né? Essa imputação de responsabilidade hoje, ela existe justamente porque está realmente muito grande. Está tudo muito mais amplo. Então está muito mais desafiador. E aí, Deusdete, se tornou um trabalho muito mais difícil controlar a privacidade e no aspecto corporativo, as empresas que hoje recebem dados de clientes, fornecedores, colaboradores, elas são implicadas por lei a manterem isso seguro. Mas como manter seguro se existe uma lei? Todo mundo utiliza tudo de qualquer jeito e muitas vezes de forma imprudente. Por isso que estamos diante de um novo fogo. Porque todo mundo quer se aquecer, mas de vez em quando erra na medida e se queima. Alguns que também gostam de uma metáfora chamam os dados hoje não apenas de novo fogo, como eu estou chamando aqui, mas já assisti a alguns congressos e alguns seminários onde os dados estão sendo tratados como novo urânio. Repito, como o novo urânio. Urânio que, através do seu enriquecimento, serve para tudo, né? Inclusive acabar com o mundo juntamente com a energia nuclear, né? Que é o que permite, é o elemento aí que torna, né? Que possibilita a chamada energia nuclear. E não é apenas um exagero. A informação hoje, o dado mal aplicado, você também pode causar muito problema. Então, para que fique claro, né, e entre metáforas e fatos, em fato, hoje, controlar a privacidade de dados é um desafio muito grande. Muito grande. E vou comprovar isso para vocês agora. O muito legal, isso a tecnologia nos permite. Você pode quebrar uma teoria em segundos ou fundamentá-la ainda mais, porque não se trata de teoria, né? São 31 anos de World Wide Web. O desdobramento que temos hoje, chamado IoT, é uma continuidade que algo já existe há 31 anos. A partir do momento que todo mundo, né, 4 bilhões de usuários de internet ativos no mundo, enviando e recebendo dados, não tem como ficar mais fácil, está muito mais difícil. Principalmente quando todo mundo que utiliza, ou boa parte das pessoas que utilizam este fogo, não sabem de fato utilizar. Então, nós estamos vivendo um momento muito mais dificultador para quem está responsável pela privacidade. Vou mostrar algo para vocês aqui, rapidinho. Já que estamos falando de convergência tecnológica e estamos falando de internet das coisas e a questão da privacidade e o cuidado, eu estou correlacionando os assuntos. Estão vendo a minha tela aí? Estão, né? O que eu estou acessando aqui, senhoras e senhores? Eu estou acessando o Threat Map da Bitdefender. O que é o Threat Map? É o mapa de ameaças virtuais em tempo real neste momento no mundo.
ameaças digitais. Isso aqui são ataques virtuais acontecendo em tempo real neste exato momento. Cyber Threat Map são mapas de cyberataques em tempo real sendo mapeados nesse momento. Empresas de segurança digital como a Bitdefender, que é uma empresa fabricante, desenvolvedora de soluções para soluções digitais, né, de soluções para segurança digital. Eu tenho Bitdefender, para que não fique polarizado, né, Bitdefender, tenho a LiveSec, tenho Norton, tenho a Kaspersky, que é uma das mais renomadas no mundo. O Bitdefender, e assim, pessoal, eu estou mostrando aqui para vocês um mapa em tempo real de ameaças virtuais. Nesse momento aqui, nós temos uma legenda. Ó. Esta legenda significa os ataques que estão acontecendo nesse momento. Todos esses ataques, os que aparecem, esta outra legenda aqui embaixo, são aqueles que são bem-sucedidos. Ataques virtuais é uma coisa, infecções são os ataques bem-sucedidos. O que é um ataque virtual, o que é uma infecção e o que é vulnerabilidade. Vulnerabilidade, por exemplo, é isso que eu acabei de mostrar para vocês no exemplo anterior. A internet das coisas, ela se configura para o universo da segurança e privacidade dos dados como uma caixa de Pandora invertida. Para quem curte um pouquinho de mitologia, o que foi a caixa de Pandora, mitologicamente falando? Não vou contar a história toda, porque senão a gente mata aqui a aula falando sobre mitologia grega, e não é o caso. Mas vamos lá. Pandora recebeu uma caixa, né, de um dos deuses do Olimpo. Na época, disse para ela trazer para a Terra uma caixa e mantê-la fechada. Mas sabendo-se que Pandora era dotada de uma grande curiosidade, já era sabido que Pandora não resistiria à tentação de abrir a caixa. E chegando aqui na Terra, ela não resistiu. Existe um enredo antes, tá? Eu pulei para a parte que nos cabe. Pandora não resistiu e abriu a caixa. E dali saíram a discórdia, a inveja, a guerra, a desconfiança. E antes da esperança sair, Pandora fechou. Então esse é o mito de Pandora. Quando nós falamos de internet das coisas no segmento da segurança da informação, que é uma das aulas que eu também tenho, né? E eu trago esse exemplo aqui para conectar a internet das coisas, justamente porque eu costumo até falar isso em algumas palestras. Internet das coisas é uma caixa de Pandora ao contrário. Na caixa de Pandora, quando Pandora abriu a caixa, dali tudo saiu. Na internet das coisas é justamente ao contrário. Quando você não configura corretamente, por ali tudo entra. Repito, na caixa de Pandora, ao abrir, saíram muitos problemas. A internet das coisas é o oposto. Por ela entra muitos problemas. Até mesmo porque eu não tenho sobre uma câmera digital ou sobre uma geladeira conectada à internet os mesmos recursos e implementações de segurança que eu tenho sobre um notebook ou um computador. Concordam comigo? Mas a mesma via de conexão que a internet serve ambos. E que fique claro, né, para a grande maioria que está talvez não acompanhando a gravidade da questão, você costuma utilizar contas diferentes para o seu notebook, para o seu smartphone, para a sua Smart TV, ou você costuma usar para facilitar a mesma conta? A mesma conta. A grande maioria de nós utilizamos no acesso aos dispositivos interconectados as mesmas contas. Então, assim, raciocinem comigo e observem este mapa aqui, ó, que está eclodindo neste momento de ataques virtuais. Isso aqui é verdadeiro, tá, gente? Isso aqui não é uma fantasia. Se nós acessarmos agora o mapa da Kaspersky, também estará medindo isso aqui em tempo real. Aqui mostra, ó, estou passando o mouse aqui, ó,
a legenda, né, do que é um ataque e o que é uma infecção, um ataque bem sucedido. E aqui mostra, né, data e horário, tipo de ataque, país que está atacando e o país que está recebendo o ataque. Oi? Olha, o país de ataque pode não ser 100% mensurado, mas o país-alvo, né, o target country aqui, geralmente consegue ser medido com precisão. E a questão da VPN aqui tem mais um detalhe. A VPN não é somente o problema, tá, gente? Já chego nesse detalhe, mas eu quero concluir o raciocínio aqui e, primeiramente, tem que explicar também para todos o que é uma VPN. Mas esse mapa aqui mostra o tamanho e a dimensão do problema que nós estamos vivendo hoje, que na verdade não é um problema, né? Vamos olhar também a porção cheia do copo. Todo novo recurso, mesmo que não seja tão novo, nos traz muitas novas possibilidades, mas também nos traz muitas vulnerabilidades. O que é uma vulnerabilidade? Toda fragilidade em um sistema ou dispositivo computacional é uma vulnerabilidade. Uma vulnerabilidade permite que um ataque virtual seja bem sucedido, mesmo quando ele é fraco. Então, um ataque virtual, né, torna-se bem sucedido não pela sua engenhosidade, mas muitas vezes pela vulnerabilidade tamanha do outro lado que está recebendo o ataque. E aí eu volto a nossas conexões. Internet das coisas coloca tudo dentro desse balaio chamado convergência tecnológica, mas a pergunta que eu faço para vocês: a sua Smart TV utiliza algum recurso, algum protocolo exclusivo de segurança? A sua geladeira, que não, a maioria de nós aqui não tem geladeira conectada, tá? Mas a maioria aqui já tem uma Smart TV. Utiliza na Smart TV a mesma conta de acesso que utiliza para outros meios. Você pode ter um dispositivo seguro no seu computador, no seu notebook ou no seu smartphone, mas a sua Smart TV está ali como uma caixa de Pandora invertida, aberta. Não para sair, mas permitindo a entrada. E se me permitem o trocadilho e a explanação, transferindo isso para o universo profissional, isso está rolando. Quando você, dentro do seu ambiente corporativo, burla a segurança da tua rede privativa e acessa a rede mesmo sem permissão para colocar o teu smartphone e acessar conteúdo indevido em horário de trabalho, se a rede é vulnerável e permite isso, que às vezes acontece, você expõe ao risco todo o patrimônio de dados da sua empresa, que hoje responde por lei pela chamada LGPD. Cada um de nós hoje que está dentro de uma empresa, conectado a uma rede corporativa que tem meios de segurança e burla para tentar fazer alguma coisa que não pode, está gerando uma vulnerabilidade onde em qualquer momento aqui, ó, caso você esteja no meio de uma conexão dessa aqui, você pode ser alvo de um ataque virtual. Não você, pessoa física, mas um banco, uma multinacional. E aí nós temos vários exemplos, né? Vários exemplos, né? Primeiro, né? Nós tivemos agora aí, por volta de julho, né? Entre julho, primeira e segunda semana de julho, o Laboratório Fleury, em São Paulo. Isso foi pouco abordado pela mídia porque foi guardado, né? Não foi uma coisa muito explorada, mas o Laboratório Fleury, que é uma das maiores redes de laboratório da América Latina, foi atacado por um ransomware e ficou fechado, parado, o acesso aos dados ficou restrito por quase uma semana. Julho, nós vivemos aí talvez o maior pico da pandemia, né? E lembrando, né, que um laboratório de análises clínicas não faz apenas análise de teste de Covid. Tudo. O Laboratório Fleury é um dos maiores, não vou dizer que é o maior,
mas um dos maiores laboratórios de análise clínica da América Latina. Ele ficou parado por quase 5 dias. E não é uma unidade. Todas as unidades ficaram paradas, porque foram vítimas de um ransomware. Isso vem de encontro, mais uma vez, todos esses assuntos que eu falo aqui em sistemas de informação servem de base para o que nós vamos tratar ainda em suporte ao usuário, acredito eu, na semana que vem, a chamada pirâmide de Maslow, né? Atendimento das necessidades. Nada é mais urgente nesse momento, né, em quem estava trabalhando na tentativa de restaurar o sistema do Fleury Laboratório por 5 dias consecutivos, e eu acredito, né, que ou eles pagaram um resgate ou alguma coisa eles fizeram, porque realmente 5 dias parados num laboratório de análises clínicas em São Paulo durante o pico da pandemia, né, praticamente você quebra a continuidade da empresa, que vive disso. Então, assim, a internet das coisas, ela é uma vulnerabilidade, porque muitas vezes esses sistemas não são invadidos por um computador que falhou. Muitas vezes é um roteador que dá acesso a uma câmera de vigilância. A internet das coisas não se trata apenas, como nós falamos aqui, de computadores e smartphones. Smart TV, um circuito de câmera, um videogame, tudo que estiver conectado, que não tenha segurança devida, se torna margem para um ataque. E aí, voltando ao nosso mapa aqui, que eu não estou trazendo esse mapa para assustar ninguém, mas isso aqui é informação. E nós, todas as aulas, trazemos algumas informações aqui para que, para quem não conheça, né, passe a conhecer. Já vou voltar para a nossa apresentação aqui de internet das coisas, é que as conexões aqui estão vibrando. Ó. Isso aqui está fervilhando. Uma pergunta importante aqui. Aliás, uma pergunta não, uma informação, né, que o nosso colega aqui em aula falou. Professor, essa questão aqui da origem do ataque, né, o ataque country aqui, né, muitas vezes não é preciso devido às VPNs, né. Vamos lá, primeira coisa, o que é uma VPN? Virtual Private Network. É uma rede virtual privada. Ou seja, um atacante, um criminoso virtual, quando vai proferir esse tipo de ataque, poderia fazer uso de uma VPN. Mas hoje, digamos assim, né, um atacante virtual aí de primeira linha não utiliza mais VPNs, né, gente? A VPN é um recurso de proteção utilizado por empresas de forma lícita para que você crie, entre aspas, o chamado... É como se fosse um tunelamento, né? É como se fosse um túnel. Tudo que está entre uma VPN, uma rede virtual privada, tudo que trafega entre essas duas partes, ninguém, entre aspas, abram aspas de novo aí no chat, entre aspas, uma VPN é segura. Ninguém intercepta uma VPN. Porém, não existe nada 100% seguro. Eu não preciso interceptar o meio de uma conexão. Eu posso infectar uma das partes. Então, VPN é segura? Sim. Mas se uma das extremidades estiver vulnerável, o que é a vulnerabilidade? É uma fragilidade. O cara está com uma VPN mandando um arquivo da empresa dele por home office. Mas ele está com o torrent aberto. Ele é um cara extremamente inteligente, extremamente precavido, e no mesmo computador que ele está enviando dados corporativos em home office, ele está com a VPN ligada e está com o torrent. A VPN é uma conexão e o torrent é outra, mas a porta de conexão do torrent está aberta. Eu não entrei na VPN, mas eu entrei na sua porta de comunicação. Eu não consigo entrar na sua conexão com a sua empresa, mas eu consigo, através da sua porta aberta aqui no torrent, acessar os dados antes de você enviá-lo pela VPN. Aí já perdeu, Playboy. Já era. Você fez bobagem. Não se usa para entretenimento o mesmo equipamento que você usa para investimento ou trabalho. E sobre VPN,
os criminosos virtuais de primeira linha hoje não usam VPN, eles usam ataques roteados, tá, pessoal? O que é um ataque roteado? É quando você simplesmente infecta através de um arquivo malicioso milhões de computadores pelo mundo afora e quando vai fazer um ataque criminoso, você utiliza como rota de ataque milhões de computadores infectados. E aí, quando uma perícia digital faz uma busca varrendo o sentido contrário, literalmente não chega em você. Ele vai encontrar milhões de computadores espalhados no mundo. E aí, para esse tipo de recurso, né, você tem fake news, você tem arquivos diversos, os chamados memes pela internet afora. O que são os memes, né? São arquivos que são viralizados, que muita gente acessa. Tudo que é acessado por muita gente se torna rota para rotear, pode se tornar. Ninguém vai utilizar como arquivo para roteamento uma tese acadêmica, que somente um público restrito acessa. Arquivos acessados por muita gente são alvos desse tipo de coisa. E o torrent é a pátria-mãe gentil desse tipo de arquivo. Prestem atenção. E aqui, ó, uma pergunta importante para vocês aqui, né? Esses pontinhos vermelhos estão mostrando da onde o ataque está partindo, ou pelo menos de onde é possível mapear. Reparem que esta região do mapa aqui é onde costuma ficar ali, ó, uma região muito tranquila do planeta, né? Aqui fica Cazaquistão, Azerbaijão, leste europeu aqui, Rússia, né? Vale lembrar que Deep Web, né? Boa parte dos servidores da Deep Web, uma seção meio oculta da internet, né? Que as pessoas têm um pouquinho de informação a respeito, não vamos entrar nesse detalhe agora, mas essa região por onde eu passo o mouse aqui, quando eu trazia esse assunto aqui numa aula de segurança da digital, isso aqui estava todo cheio de pontinho vermelho, fervilhando. Ou seja, o potencial de ataque russo é muito forte. Mas reparem, né, neste momento aqui, e já há um bom tempo, quando eu trago isso para a aula para falar de internet das coisas e a sua correlação com LGPD e segurança, reparem que essa região aqui onde fica a Rússia, né, e esses países do leste europeu que têm uma capacidade intelectual muito forte nessa questão de invasões, eles não estão muito efetivos. E aí a pergunta que eu faço para vocês, nesse momento, né, a galera ali da Rússia, que são feríssimos nesse tipo de coisa, se converteram, estão todos numa igreja, nesse momento, orando, né? Ou lendo uma poesia de Camões aqui. Por que será que não está aparecendo quase nada aqui na região que envolve aqui a Rússia, a Ucrânia, que são grandes especialistas em ataque? Alguém tem alguma ideia? Deixa eu voltar aqui no chat, eu quero ver vocês falando aqui. Ó, Marcele já respondeu aqui. E quem foi que falou isso aqui no laboratório? O Luiz também no laboratório. Perfeito, Marcele e perfeito, Luiz aqui. Porque é o seguinte, né, gente? Os russos estão, nesse momento, né, um passo à frente. Eles estão conseguindo fazer o que sempre fizeram, porém, não está sendo possível mapear os ataques russos. Ou seja, a tecnologia, a metodologia utilizada por eles nesse momento não está sendo possível mapear. Isso os coloca em vantagem. Nesse momento, eu ataco sem ser visto. E vale lembrar, né, que a Rússia não brinca em serviço, gente. Não brinca em serviço. Eu vou só citar um nome aqui para vocês, para deixar aquela pulguinha atrás da orelha, tá? E depois, no final da aula, eu retomo esse assunto aqui, porque o assunto é mais voltado para a segurança. Estou falando de segurança porque internet das coisas é, como eu disse no início das nossas colocações, uma caixa de Pandora invertida, que ao se abrir, tudo entra, ao invés da Pandora que tudo saía. Vou citar um nome para vocês aqui, Stuxnet. Vou colocar no chat aqui só para gerar o benefício do caos. Stuxnet.
Está aqui no chat. Ó. Depois, eu estou lançando uma granada e depois eu volto com o pino. Depois eu volto com o pino. O que foi o Stuxnet? Se alguém procurar no Google e ler, vai se assustar com o Stuxnet. E também, da mesma forma que nós estamos tratando aqui de alguns assuntos bem críticos para a humanidade, não é novo. Eu não resisto. Não, eu vou deixar vocês pesquisarem. Vou dar 5 minutos aí para vocês. Pesquisem sobre Stuxnet. Da forma como está escrito no chat aqui. Stuxnet. Não, eu falei para pesquisar, não é para chutar, pô. Vamos lá, pessoal. Eu dei um tempinho para vocês aqui só para atiçar a curiosidade. Boa, Aline. Perfeito, Aline. Perfeito, perfeito, perfeito. Olha o que a Aline postou aqui. Justamente, eu deixei para vocês pesquisarem para que trouxessem informação, para que assim é legal, né? O que foi o Stuxnet, né, gente? O Stuxnet, ele divide a história dos chamados malware. Primeiramente, o que é um worm, né, pessoal? O worm, traduzindo de forma literal, significa verme, né? Nós temos um olhar sobre segurança da informação ainda muito preso ao conceito de vírus de computador. Isso acabou. O vírus de computador ainda existe? Existe. Mas o que não tem mais é o propósito do vírus. Se nós temos no passado a morfologia, estou usando um termo biológico aqui, né? Porque vírus é do ambiente biológico. Digitalmente, um vírus digital se comporta da mesma forma que um vírus biológico. Ele busca por um hospedeiro e se multiplica para poder se continuar vivo. O worm é considerado um dos maiores tipos, um dos piores tipos de malware, que não é um vírus, é uma modalidade de malware, que hoje o conceito que se usa de ameaça digital, primeiramente chama-se malware, malicious software, software de conteúdo malicioso, porque tem uma segunda intenção. O worm, ele é um código geralmente muito bem projetado, difícil muitas vezes de ser identificado por ferramenta de segurança, porque ele se parece muito com o código aonde ele vai sendo instalado. E o Stuxnet, ele entrou para a história como um divisor de águas. Nós temos a segurança da informação antes e depois do Stuxnet. Só não se sabe de fato, não se tem certeza até hoje quem desenvolveu de verdade o Stuxnet. Todo mundo acusa A ou B, mas ninguém prova. Então, olhem bem o teor do Stuxnet. Olha qual era o propósito por trás do Stuxnet. É algo muito grande. O Stuxnet, ele foi criado, não se sabe de fato por quem, para se camuflar nos sistemas operacionais da Siemens, que era utilizado os sistemas operacionais desenvolvidos pela Siemens, né, o sistema operacional SCADA, que foi desenvolvido pela Siemens, que eram sistemas operacionais que controlavam centrífugas que enriquecem urânio. Lembra que eu usei o termo que dados, hoje, eu chamo de novo fogo, mas há alguns especialistas que em algumas palestras e congressos chamam do novo urânio. Uma centrífuga de enriquecimento de urânio é usada para quê? Para gerar, né? Enriquece urânio para gerar depois energia nuclear. E aonde foi localizado, né, as primeiras amostras do Stuxnet? Nas usinas de enriquecimento de urânio do Irã. Então ele foi, de fato, um divisor de águas, porque querendo ou não, com todo respeito aos iranianos, né, o mundo é um lugar muito melhor para se viver sem o Irã possuir armamento nuclear. Então o que foi o Stuxnet? Foi um worm que atacava, né, os sistemas da Siemens, o SCADA, que controlava, né, as centrífugas, acelerando ou atrasando, inutilizando por completo vários períodos de desenvolvimento de enriquecimento de urânio do Irã.
Detalhe, até a descoberta desse malware, né, do Stuxnet, ele praticamente atrasou e muito, né, a política nuclear iraniana. Então, reparem o teor da coisa. Isso, estima-se, foi descoberto ali entre 2012 e 2013, mas já estava rolando há muito tempo. Olha a engenharia de software, a que ponto chega. E por que foi difícil localizar o Stuxnet? Justamente pelo código dele, a engenharia de código dele. Ele era muito parecido com o próprio código-fonte do SCADA. Então era praticamente impossível localizá-lo à toa. Quem localizou, quem identificou o Stuxnet foram especialistas russos, né? Que a Rússia fornece matéria-prima para o Irã. Então não era interessante para a Rússia que o Irã, no caso, tivesse o seu projeto armamentista ali, no caso, freado. Então, depois de vários meses, né, perdendo, né, ou seja, não conseguindo ter êxito no enriquecimento de urânio, foi feita uma análise, porque assim, os sistemas SCADA não estão apenas no Irã, porém somente os do Irã davam problema. Então começaram a verificar isso com mais calma, até que analistas russos, né, que fazem esse mapeamento de arquivos maliciosos, conseguiram identificar alguns traços de código diferente no SCADA. E aí conseguiram puxar esse fio e conseguiram mapear o Stuxnet. Isso em 2012, gente. Faz tempo pra caramba, mais de 10, quase 10 anos atrás. Então, todas as vezes que nós trazemos esse tipo de informação, que já tem mais de uma década, fica aquela pergunta no ar, né? O que está rolando neste exato momento que a gente não tem acesso? Porque a tecnologia atropela, ela não para. Falamos isso aqui na sexta-feira, em processadores, falando de processamento neuromórfico, e estamos falando aqui de internet das coisas, de vírus, de malwares. E a quantas andam a tecnologia, tanto para o lado produtivo, como para o outro lado. Se bem que o Stuxnet, nesse momento, passa a ser, foi um grande benfeitor da humanidade, porque, como disse, né, o planeta Terra respira mais aliviado, tendo o programa nuclear iraniano atrasado. Mas, enfim, os nossos queridos parceiros, né, da segurança da informação russo, que são feras, descobriram e tudo caiu pelos ares, né? Estima-se, né? Mas aí é uma mera especulação do meio cibernético, né? Que o projeto inicial do Stuxnet parte de um projeto conjunto entre a inteligência norte-americana e Israel. Mas não se sabe ao certo se isso é fato ou é apenas uma especulação. Mas repito, tecnologia não é apenas apertar botões. E já falamos sobre isso aqui. Estamos num outro momento da história da humanidade que passa longe a possibilidade futura de uma terceira guerra mundial armada. Mas tecnológica, já vivemos isso, uma guerra fria tecnológica há um bom tempo. Há um bom tempo. Então o Stuxnet ele apenas ilustra, iconiza o potencial tecnológico utilizado hoje também pelo outro lado da força. E voltando ao ponto de partida, eu vou, né, e depois eu volto, né? Então eu mostrei para vocês aqui o mapa, né, o Cyber Threat Map da Bitdefender. Poderia mostrar também, ó, o Kaspersky aqui, que é russo. Kaspersky Live Map. Olha, eu costumo todo ano, eu não fico sem uma ferramenta de segurança, né, gente? Eu utilizo, deixa eu ver se eu, cadê ele aqui?
No momento, eu estou usando o Norton Total Security. Não, na verdade, eu não uso antivírus, é o Total Security. Ele faz a proteção de vírus, faz a proteção da minha rede e dos dispositivos de rede. Então, assim, por exemplo, se eu estou usando a minha rede em casa, o meu roteador, por exemplo, eu moro em prédio. O que tem de espertinho que tenta acessar o meu roteador o tempo todo, a gente pega. Então você sabe, inclusive, só que eu sei, inclusive eu consigo saber quem é. Eu pego, passo, dá para ver. Mas como eu não deixo o roteador aberto, né? E a maioria de nós deixa, né? Você compra um roteador e ele fica lá com a senha, admin 123. Então, é fácil, né? O cara entra no teu roteador, ele sabe tua senha, acabou a tua rede. Então, sim, não, mas vamos lá, você se conecta na tua rede, né? Você dá lá o número de IP do roteador, ou até o próprio endereço vamos lá, pega um TP-Link da vida, ele tem um IPzinho lá que é padrão, né? Você entra lá, ele pede uma senha para você entrar. O cara já entrou na tua rede, o cara tá do lado, tá no andar de cima, ele tem um alcance bom, ele pega você. Se a tua rede tem senha, mas o teu roteador tá com o admin 123. O cara entra no teu roteador. Manda ver, manda ver. Deixa eu pegar o Casper aqui, vai falando que eu tô... Eu peguei a minha rede, deixei autorizado só os médicos de equipamento que eu utilizo na minha casa. TV, celular, videogame, computadores, tudo. Tá? Tem como uma pessoa acessar e alterar isso? Desculpa, Claudinei, eu tava só... Repete para mim, por gentileza. Que eu vou repetir para a turma aqui também. Eu adicionei todos os médicos, meus equipamentos eletrônicos em casa. Só quem consegue acessar a internet, o Mac está cadastrado lá. Perfeito. A pessoa tenta se conectar, mesmo com a senha, ela não consegue, correto? Vamos lá, o Claudinei está fazendo uma pergunta aqui na sala que reflete o que nós estamos trazendo aqui. Eu estou falando para vocês hoje sobre internet das coisas, para trazer a atenção de vocês e despertar a chama do interesse, eu puxei para o viés da segurança, né? Contei a história de Pandora e comparei internet das coisas, a caixa de Pandora, de forma invertida. E nessa linha dos dispositivos, o Claudinei acaba de fazer uma pergunta aqui muito interessante. Primeiramente, ele está dizendo que ele cadastra, né? Ele cadastra na rede dele os dispositivos pelo endereço de MAC. O que é o endereço de MAC? E aqui, ó, eu estou com o Cyber Threat Map da Kaspersky. Ah, não, esse aqui é o da Checkpoint, desculpe, gente. Eu chamei da Kaspersky, ele não abriu, ele abriu aqui o da Checkpoint, que é uma outra empresa, e ele está mostrando aqui, ó. Tudo bem? Vou mostrar aqui para vocês o que é o endereço de MAC, porque um assunto vai lembrando ao outro, então vamos pegar aqui, ó. MAC Address. O que é o MAC Address, pessoal? Endereço de MAC. Todo dispositivo que tem um controladorzinho de rede, ele tem um endereço de MAC. De forma muito simples, vamos lá. O endereço de MAC é como se fosse o CPF ou o RG do seu dispositivo de rede. Você pode autenticar o acesso a uma rede por uma senha, ou você pode cadastrar todos os endereços de MAC da sua casa, seja do seu smartphone do seu pai, da sua mãe, dos seus irmãos, da sua TV, cadastra tudo isso no seu roteador. E só permite o acesso da rede por quem está cadastrado. Perfeito. Mesmo quem não tiver o cadastro do MAC permitindo para passar no roteador, não acessa, Claudinei. Agora tem um detalhe. Tem um tipo de ataque chamado spoofing. O que é um ataque do tipo spoofing? Falsificação. Ele copia, ele clona o seu endereço de MAC. E ele não clona assim, porque assim, gente, a gente tem que... Quando eu falo de ataques virtuais, temos que desmistificar Hollywood. Ninguém adivinha o endereço de MAC. O cara não adivinha teu RG, cara. Simplesmente ele... Vamos lá. O que mais atrai a atenção das pessoas? Vírus não. Vídeos, imagens que todo mundo clica. Uma reportagem que bombou. Por exemplo, vamos lá, está em alta essa semana o nosso ministro que, enfim, fez uma graça lá em Nova York. Se eu quiser enviar uma informação hoje, um arquivo malicioso para que todo mundo acesse, eu pego alguma informação associada a isso. Porque todo mundo vai clicar para ver. Você clicou e leu esta reportagem,
Mas dentro dessa reportagem estava incluído ali um scriptzinho para instalar no seu computador um código malicioso que vai buscar e clonar o seu endereço de MAC. Então, ao clicar num arquivo infectado por esse malware, ele instala no seu computador, ou você pode receber por e-mail, ou você pode receber por uma corrente aí no WhatsApp, que quando você clica, automaticamente aquilo se instala no seu dispositivo. E não vai fazer nada, a não ser isso. O propósito dele é isso. O que é um ataque do tipo spoofing? Ele vai simplesmente buscar aquilo que ele está procurando na tua máquina. Se é o endereço de MAC, ele vai pegar o endereço de MAC e envia para o outro lado, para outra parte. Só isso. O outro lado vai utilizar o seu endereço de MAC e vai estar autorizado para entrar na sua rede. Isso é muito comum, por exemplo, em redes corporativas privadas com segurança de alto nível. Eu não consigo entrar na rede, mas eu consigo entrar no funcionário e clonar, por exemplo, um dispositivo dele, um celular, algum dispositivo qualquer que não está seguro. E a partir daí, eu só preciso de um cordãozinho para puxar. E esse é o grande segredo hoje, na verdade, é o grande ponto de partida, né? É o motor de partida das ameaças hoje. Eu só preciso de uma falhazinha. Agora, aquelas questões que a gente vê em filmes, em séries, do cara parar e mandar um script que vai adivinhar o código, olha, pode até existir, mas por força bruta. O que é força bruta? Né? O tipo de ataque do chamado brute force. É quando você vai fazendo por tentativa e erro. Por tentativa e erro, cara, mesmo o script hoje, vamos lá, vamos desmistificar Hollywood aqui. Se você digitar 3 vezes a tua senha no cartão de crédito, o que acontece? Bloqueia. Então, assim, quando você assiste num filme, o cara tentar 2 vezes e acertar na terceira, cara, esquece. Uma senha criptografada hoje com, 128 bits, cara, vamos pegar hoje o computador mais potente do mundo, que é o Fugaku, está na Universidade de Kobe, no Japão. Você precisaria de mais de 1 milhão de anos tentando. É muita complexidade, você não consegue fazer isso em 5 minutos. Você teria que ter um supercomputador rodando por quase 1 milhão de anos para testar todas as possibilidades. Então, essa tentativa chamada força bruta, né, que você vai tentando até chegar lá, dificilmente rola. Agora, vamos lá. Vamos uma informação importante aqui nesse universo da internet das coisas, que todo mundo deveria pôr senha nas coisas e não põe. Tudo bem? Olha aqui para vocês dormirem preocupados mais uma vez. Ranking das senhas mais utilizadas no mundo em 2100, em 2020. Ó, senhas mais utilizadas em 2020. Eu tive acesso a essa informação agora recentemente, que eu estava esse final de semana fazendo um curso de uma empresa que certifica, certificadora canadense, chamada IT Security, que eu sempre estou fazendo curso por lá. Só não faço mais porque sai caro, né? Uma certificação hoje, $100, você fazer 3, 4 por ano pesa um pouquinho. Então, de vez em quando eu faço uma. Tem algumas certificações de segurança que eu gosto. É interesse meu, porque eu já tive problema com isso. Eu já tive cartão de crédito clonado. Falei, peraí. Para. E aí eu falei, não. Porrada neles. Vou aprender isso aqui. Não vou só defender, vou atacar também. Entendeu? Vamos aprender isso aqui. E aí, deixa eu começar a aprender esse negócio. Então, estou desde 2010 que comecei. Desde que eu tive problema com o meu cartão de crédito, eu falei, peraí, vamos aprender também como é que funciona isso aqui. E aí começo a fazer curso aqui, curso a colar. Então, como eu disse, nada é 100%, mas hoje você já está um pouquinho mais seguro. Mas vamos lá. Senhas mais utilizadas em 2020. Para a gente finalizar esse assunto aqui. Ó, aqui, senhoras e senhores. Olha as senhas mais utilizadas no mundo em 2020. Estas são as 10 piores e mais frequentemente usadas senhas de 2020. No NordPass, isso vale para o mundo todo. Olha a senha, qual foi a senha mais utilizada no mundo todo em 2020? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pergunta, você precisa da mãe de Iná, de um oráculo, para descobrir? Você precisa de um algoritmo para fazer? Você precisa de inteligência artificial para isso?
Segunda senha mais utilizada em 2020. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pergunta, pode isso, Arnaldo? Esse cara merece uma segunda chance na vida? Não merece, né? E aí, vamos lá. Vamos fazer uso da palavra bem feita aqui. Não julgueis. Não devemos julgar ninguém. Então, aqui não vamos julgar ninguém. A gente vai pular o julgamento e a gente já vai direto para a condenação. Está errado, infame. Você não pode colocar uma senha dessa. E para a gente poder encerrar aqui, pessoal, senão passa, porque eu estou aqui conversando com vocês e esses assuntos me empolgam. Já são quase 11 horas e eu estou no laboratório, eu não estou em casa. Não estamos em home office. Deixa eu voltar aqui, porque na próxima aula a gente tem que continuar com esta questão aqui de internet das coisas. Mas detalhe, não, Lucas, não fala isso para mim, Lucas. Você já usou essa senha? Mas isso faz muito tempo, você tinha 3 anos, né, Lucas? Me ajuda aqui para poder te ajudar também. Pessoal, na próxima semana a gente continua com a segunda parte aqui na Internet das Coisas, porque eu simplesmente trouxe a segurança para deixá-los curiosos, tudo bem? Obrigado, Vanessa. Como eu sempre digo, vocês é que tornam isso aqui interessante. Eu sou apenas o veículo. Quando vocês participam, a coisa vai. Obrigado, eu que agradeço vocês pela participação, tudo bem? Turma, deixa eu parar aqui, senão daqui a pouco o vigia me manda embora aqui. São quase 11 horas. Turma, chegando em casa eu coloco o formulário de frequência, tá ok? Boa noite. Na semana que vem tem mais aqui dessa parte de internet das coisas. Parando a gravação.